Para compor a segunda mesa dos trabalhos de hoje, chamamos o professor associado Jair Aparecido Cardoso, professor desta casa e que será mediador desta mesa. Doutora Ana Beatriz Degani Angerami. Ana Beatriz é fisioterapeuta e representante da Sereste de Ribeirão Preto. A doutora Ana proferirá sua palestra com o tema O Sereste em Ribeirão Preto e a Saúde do Trabalhador. Doutora Laura Jansson Costa. Doutora Laura é médica formada pela FMRP USP, com residência em pediatria e psiquiatria pela HCFMRP USP. Especialista em saúde pública pela USP, especialista em medicina do trabalho pelo Centro Universitário São Camilo, trabalhou 30 anos na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto como médica, 2 anos no Programa de Saúde da Criança, 22 anos em pronto-socorro municipal e 7 anos na regulação médica desde 1998. Trabalha no INSS como supervisora médica pericial. Atualmente, com nova designação de perito médico federal. De maio de 2012 a 22 de abril de 2019, exerceu a função de substituta da chefia da Seção de Saúde do Trabalho. Proferirá a sua palestra com o tema Perícias em Saúde do Trabalhador. Chamamos o Dr. Elison Miessa, membro do Ministério Público do Trabalho, autor de livros e artigos da área jurídica trabalhista e membro do grupo de estudo. Proferirá sua palestra com o tema Ministério Público do Trabalho e Tutela Laboral. Nesse momento, concedo a palavra à doutora Ana Beatriz Degani Angerami, que proferirá o seu tema, o Sereste em Ribeirão Preto e a Saúde do Trabalhador. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Jair pelo Sereste vir aqui falar um pouquinho do que nós fazemos aqui em Ribeirão Preto em relação à saúde do trabalhador. Às vezes eu falo um pouquinho muito rápido, se alguém quiser me interromper, fiquem à vontade. Bom, eu trouxe no primeiro momento um contexto histórico e umas portarias para que as pessoas se situem nesse contexto, como que o Sereste atua no Brasil. Bom, em 2002 foi instituída a Rede Nacional em Saúde do Trabalhador, através da portaria 1679, com a finalidade, na verdade, de discussões desde a reforma sanitária, desde a Constituição, vem se discutindo as questões de saúde, processo, doença e trabalho. Então, nesse contexto, foi criada a Rede Nacional em Saúde do Trabalhador para minimizar, né, essa marginalização das doenças relacionadas ao trabalho e acidentes relacionados ao trabalho. E em 2005 foi publicada a Portaria 2437, que fortaleceu e ampliou o número de Serestes, que são Centros de Referências em Saúde do Trabalhador, né, em âmbito nacional. E a COA 27 e 28 passou, então, a reger todas as atividades do Sereste. Hoje nós somos 190 centros estaduais e regionais de referência em saúde do trabalhador. Esse aqui é o nosso logo, aqui do Sereste de Ribeirão Preto. Então, qual que é o objetivo? O nosso maior objetivo é promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e da vigilância. Bom, eu não sei se todos vocês conhecem como é o sistema de saúde do município de Ribeirão Preto dentro do SUS. Nós temos dentro do SUS, nós temos 47 mais unidades de saúde, que são unidades básicas, que são de porta de entrada. Temos 5 distritais de saúde, temos a UPA e os hospitais. Então, para a gente atender a saúde do trabalhador, o centro de referência, como trabalha com vigilância e prevenção, e nós não somos porta de entrada. Então, com a reforma sanitária, onde foram instituídos os programas de saúde, porque antes da reforma sanitária, só tinha direito aos serviços de saúde quem tivesse a carteira de trabalho assinada.
né? Então, quem não tivesse a carteira, é o antigo INPS, quem não tivesse carteira de trabalho assinada, ficaria ou serviço conveniado ou particular, privado, ou então por filantropias. Depois da reforma sanitária, com a Constituição, então todos têm o direito à saúde, né? Então, com isso, qualquer pessoa tem o direito de atendimento de saúde. Então, na criação dos programas de saúde, um deles foi o Programa de Saúde do Trabalhador, que é pactuado dentro dos municípios, né? E Ribeirão Preto foi pactuado e começou esse Programa de Saúde do Trabalhador em 1999. Esse Programa de Saúde do Trabalhador, diferente do Sereste, ele é um programa do município de Ribeirão Preto, de assistência de porta de entrada. Então, como é que funciona? Qualquer trabalhador, qualquer pessoa de trabalho informal, formal, aposentado que trabalha, ambulante, qualquer tipo de trabalhador que tem uma suspeita de doença relacionada ao trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, ela pode ir na unidade de saúde, aonde o médico da unidade vai fazer, a gente tem os ambulatórios de saúde do trabalhador, né? Então, eles vão na unidade básica de saúde, o médico que avalia, ele encaminha esse paciente, esse trabalhador, para uma unidade distrital de saúde que tem o médico do trabalho e a equipe de enfermagem. Então, o ambulatório de saúde do trabalhador, que é o programa, ele é composto só pelo médico do trabalho e a equipe de enfermagem, que é, então, de assistência. Esse programa, ele ia se perder. Quem coordena esse programa também é a doutora Rosângela, que coordena o Sereste. Ele ia perder por uma questão política. Nós conseguimos que, na contramão do SUS, da descentralização, nós conseguimos trazer, para não perder, dentro do mesmo espaço do Sereste. Eu gosto de fazer essa diferenciação para todo mundo entender como que funciona, porque aqui lá no ambulatório a gente faz assistência. Então, ele precisa de um encaminhamento, precisa de um caso, ele é encaminhado para o ambulatório de saúde do trabalhador, via referência, aí o médico do trabalho do município de Ribeirão Preto vai fazer a contra-referência, vai encaminhar para uma especialidade, vai solicitar a CAT para a empresa e vai dar o acompanhamento desse trabalhador. E a equipe de enfermagem faz a consulta pré e pós consulta médica, porque são muitas orientações que nós temos que dar para o trabalhador, em questão de CAT, de perícias do INSS. Então, o médico do trabalho do ambulatório de saúde do trabalhador, ele não sai do consultório, ele faz uma questão só de assistência. Já o Sereste faz, então, essa promoção de ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio de prevenção e vigilâncias. Percebem que existe uma diferença, né? A gente não precisa de um caso, é uma questão mais abrangente. Realizar assistência aos trabalhadores acidentados ou com suspeita de doenças relacionadas ao trabalho com a finalidade de estabelecer essa relação do processo saúde, doença, trabalho. Por que isso? Porque, às vezes, o médico do trabalho do ambulatório não tem condição de fazer esse nexo. Então, ele encaminha para o médico do Sereste para poder fazer essa relação e esse nexo, às vezes, com visitas, com inspeções que a gente precisa fazer, a equipe do Sereste vai fazer na própria empresa. Propiciar ações, orientação sobre a documentação em casos de acidentes e ou doenças relacionadas ao trabalho. Alimentamos o sistema de notificação CODERP-GAT, que é um sistema único nosso, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, e Sinanet, e realizar as ações de vigilância em saúde do trabalhador. Existem serestes no Brasil que eles têm o poder sanitário, né? Nós, de Ribeirão Preto, não temos esse poder sanitário, ou seja, qual é esse poder sanitário? É de você poder chegar numa empresa e solicitar e poder entrar para fazer uma inspeção, né? Mediante uma denúncia, mediante uma solicitação. Nós só podemos ir com a vigilância sanitária ou quando é solicitação do Ministério Público do Trabalho. Quando não, a gente vai junto com a vigilância sanitária. Agora, tem alguns serestes que têm esse poder sanitário, pode entrar, né? Então, é uma opção que nós, quando não era possível ainda, a gente não tinha o poder sanitário, e como nós temos uma boa relação com a vigilância sanitária, nós optamos por continuar da mesma forma. Então, o Sereste ele foi inaugurado em 2004, aqui em Ribeirão Preto, e passou a subsidiar as políticas de ações de saúde do trabalhador na região da Regional de Trabalho da DRS 13. Bom,
Quais são as atividades, então, que nós desenvolvemos lá no Sereste? Nosso atendimento é de média e alta complexidade aos trabalhadores acidentados ou com a suspeita de doenças relacionadas ao trabalho, com a finalidade, então, de estabelecer essa relação do processo saúde, doença e trabalho. Realizamos vigilância em saúde do trabalhador através do sistema IGEA, CODERP-GAT e o SINANET. Então, a gente vai fazer as investigações e a gente produz os dados para ter essa consolidação na vigilância. Educação e capacitação profissional da rede de serviço dos 19 municípios que compõem a rede regional de Ribeirão Preto. Existem 3 tipos de Serestes. Serestes estaduais, que eles recebem, nós temos reuniões anuais em cada estado e bianual em Brasília, né, para fazer as ações, para determinar nossas ações, o planejamento de ações nos Serestes regionais. Então, os Serestes estaduais recebem essas ações, as orientações do Ministério da Saúde, depois dessas reuniões bianuais na Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, e passam para os Serestes regionais executarem. Nós temos uma verba para fazer essas ações, a gente tem que capacitar, porque como nós somos responsáveis por 19 municípios. Então, nossa função é capacitar, fazer ações de prevenção, visitar esses municípios, porque nós somos apoio matricial para a saúde do trabalhador nos municípios. Então, os Serestes regionais, eles têm essa ação de executar mesmo. E os municipais, é recente, antes não tinha, são Serestes que atuam só dentro do município, são municípios acima de 500 mil habitantes. Da mesma forma como nós já éramos regional, a gente optou por manter dessa forma e continuamos atendendo os 19 municípios, incluindo Ribeirão Preto. Outra atividade nossa é estabelecer parcerias e articulações interinstitucionais com o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, o INSS, Gerência Regional de Trabalho ou universidades. Então, só alguns exemplos para vocês saberem. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Ele tem precariedade de equipe técnica para realizar a inspeção numa empresa, para ter um relatório técnico. Então, ele solicita, mediante uma denúncia, uma investigação do Ministério Público, uma avaliação técnica do Sereste em determinada empresa. Aí o Sereste monta a equipe, dependendo de qual empresa, de qual ramo, ou a gente tem ergonomista, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, a gente monta a equipe de acordo com a empresa, vamos ao local, realizamos a inspeção e devolvemos esse relatório para o Ministério Público do Trabalho. Há momentos em que eles nos pedem para que a gente também faça algumas orientações de adequações e muitas vezes pedem para a gente retornar ao local da empresa para a gente ver e observar se foi realmente sanado o problema. Desta forma, a gente também trabalha junto com a vigilância sanitária. Tá? Da mesma forma, às vezes a gente precisa de uma empresa através de uma denúncia, então nós precisamos, quando não é do Ministério Público, a gente chama a vigilância sanitária. Com o INSS, nós temos uma parceria no programa de reabilitação profissional, que é o antigo Reabilita, nem sei, doutora Laura, se chama Reabilita ainda, né? Que mudou, parece um pouco. Né? Ainda mais a reabilitação profissional. Outra estrutura, né? Mas continua a mesma coisa. Então, qual que é a nossa parceria? Os trabalhadores que têm uma lesão parcial, porém permanente, que foi decorrente de um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, eles precisam ser enquadrados em outra profissão, né? Com essa limitação que será permanente. Então, a gente faz uma reabilitação funcional. Então, por exemplo, eu tenho pacientes amputados, que a gente faz o treinamento da utilização da prótese, ou então até receber essa prótese do INSS, ou trabalhadores que precisam de realizar a troca de dominância. Então, a gente faz esse trabalho de reabilitação no Sereste, com essa parceria do INSS, para que esse trabalhador volte ao mercado de trabalho o mais rápido possível, reabilitado e apto a uma nova função. E a Gerência Regional de Trabalho, da mesma forma, pede agora palestras, orientações, ações de prevenção que a gente faz dependendo da demanda.
Nós temos também como função organizar a rede local de assistência das unidades básicas, a equipe da saúde da família, pronto atendimento, os ambulatórios de saúde do trabalhador, as UPAs e o SAMU. De que forma? Estabelecendo algumas condições para que acidentados do trabalho tenham condições para realizar um exame mais adequado, que as unidades, a gente tenta, com essa verba do Sereste, com a nossa equipe, a gente tenta organizar da melhor forma o fluxo do atendimento à saúde do trabalhador. E acompanhamento de ações de saúde do trabalhador nos municípios. Nós já adquirimos 2 cursos de especialização em saúde do trabalhador, todos nós do Sereste somos especialistas em saúde do trabalhador. Esses cursos de capacitação, tanto de nível universitário e nível médico, o objetivo nosso é de capacitar o máximo possível a atenção básica, para que o olhar, né, seja de ter no próprio acolhimento aquela pergunta: olha, o que você faz, o que o senhor faz, o que a senhora faz, quanto tempo, porque muitas vezes basta que o trabalhador seja afastado do local de trabalho, ou afastado do risco, ou mudando alguma situação para que isso melhore as condições de vida do trabalho. Então, nossa intenção agora é fazer uma teia mesmo de informação na atenção básica, para que o olhar seja para que possa ser investigado se a queixa ou acidente está relacionado ao trabalho. Esses são os municípios que nós somos referência, que é Monte Alto, Jabuticabal, Guariba, Pradópolis, Barria, Dumont, Sertãozinho, Pontal e Pitangueiras, Ribeirão Preto, Guatapará, Luiz Antônio, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Cravinhos, Serra Azul, Serrana e Jardinópolis. Então, nossa porta de entrada não é o Sereste, né? Então, vai para as UPAs, as unidades básicas, os PAs, os hospitais, e eles encaminham, então, para o ambulatório de saúde do trabalhador, e o ambulatório de saúde do trabalhador encaminha para o Sereste ou para as outras especialidades, e esse retorno é a mesma coisa. Quando vem da regional de outros municípios, o encaminhamento vem via regional de saúde, eles encaminham para nós e a gente faz o agendamento. Vigilância em saúde, a 8080 de 1990, né? A gente define, então, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância sanitária é o conjunto de ações de eliminação e diminuição e prevenção de riscos à saúde. A epidemiológica é onde a gente vai fazer a consolidação, né, o conjunto de todas as atividades que permite ter a informação para que a gente conheça o comportamento e a história das doenças. E a vigilância em saúde do trabalhador é definida como articulador, então, dessas ações de intervenção na relação desse processo trabalho e saúde. A vigilância ambiental também, a partir de 99, que foi implantada no âmbito do SUS, definida pelo SUS como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças e agravos relacionados à variável ambiental. Né? Essa nossa responsabilidade de todo o ramo de trabalho com o ambiente. Aqui as portarias do SINAM de notificação compulsória. Então, em 2014 saiu a lista, que também são a notificação compulsória das doenças de saúde do trabalhador, que é acidente de trabalho fatal, acidente de trabalho com mutilação, acidente com exposição ao material biológico, acidente de trabalho com crianças e adolescentes, dermatoses ocupacionais, intoxicação exógenas, DORT, pneumoconiose, PAIR, transtorno mental relacionado ao trabalho e câncer relacionado ao trabalho. O CODERP-GAT é um sistema de notificação que nós compramos e disponibilizamos para os 19 municípios, fizemos a capacitação, que ele é um sistema que é alimentado através das CATs, porque aí a gente consegue fazer um mapeamento de cada região, de cada município, para a gente poder fazer ações de prevenção. Esse mapeamento, ele pode dar, porque nesse programa a gente tem relatórios de acidente por faixa etária, por acidentes por hora trabalhadas, estado civil, com ou sem afastamento, qual foi o causador, por CNAE, por CID. Então, a gente tem uma gama aí de indicadores que nos auxiliam para fazer as ações de prevenção.
em Ribeirão Preto, porque a gente tem uma subnotificação, nós vamos fazer um seminário agora para comentar a questão da notificação, porque a notificação em saúde do trabalhador é muito precária. Por exemplo, nós estamos com o nosso maior índice era acidentados com pérfuro cortante, né? Mas talvez a gente analisa esses dados, por quê? Então, porque tem um maior número porque aonde geralmente está em hospitais, unidades de saúde, então tem notificação, então existe um problema muito sério nas questões da notificação. E as ações de prevenção que a gente faz também dependem também das ações do Ministério, né, que vem da RENAST. Por exemplo, a gente está fazendo uma ação que é constante por conta do benzeno, que é um componente da gasolina. Então, nós fizemos uma ação grande, chamamos todos os postos de combustível, os proprietários, os sindicatos patronais, dos empregados, e nós desenvolvemos um questionário junto com a Vigilância Sanitária, e nós estamos fazendo ações de prevenção, de informação em relação ao benzeno, e se algum paciente, algum frentista, algum funcionário tiver alguma intercorrência, algum sintoma, a gente encaminha para o nosso ambulatório para fazer as coletas de sangue, encaminhar para o HC, a gente já fez essa parceria. Outra coisa que a gente está também, outra ação, nós estamos agora nessa semana aqui, dia 28 de abril, a gente tem um dia que, em memória às doenças, aos vitimizados de doenças e acidentes de trabalho, nós estamos fazendo um trabalho do amianto, né, que ele é muito letério, é cancerígeno, então a gente está fazendo um trabalho com a população também em relação a isso, que apesar de ser proibido em algumas regiões, outras é possível comercialização, então a gente está atuando nessa, só para vocês entenderem que as ações que a gente não vem só através de demanda local, mas também o que vem do Ministério. Então, nós temos a coordenadora do Sereste, os médicos do trabalho, ortopedista, neurofisiologista, que faz exame de eletroneuromiografia, acupuntura, enfermeira do trabalho, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, auxiliares de enfermagem, auxiliares de serviço, agente administrativo e agente de segurança. Essa é a nossa equipe do Sereste. Espero ter podido passar um pouquinho do que é o que a gente faz, e era isso que eu tinha para falar. Concedo a palavra à doutora Laura Jansson Costa, que falará sobre perícias em saúde do trabalhador. Bom dia, eu queria agradecer o convite, e o meu convite foi, acho que através até de uma ação do próprio Sereste, cumprindo uma determinação do Ministério do Trabalho de uma denúncia, e que aí sugeriram o meu nome para substituir a doutora Maria Maena. Só que a doutora Maria Maena é uma pesquisadora, né, da Fundacentro, e eu não sou uma pesquisadora, eu sou alguém do trabalho, da ponta, da lida, então o formato da minha fala, da apresentação, não tem esse rigor acadêmico, é mais uma coisa do dia a dia. Então, essa coisa do direito, embora eu trabalhe com questões jurídicas, eu não tenho nenhum conhecimento dessa formalidade acadêmica. Então, eu vou falar aqui da minha experiência há 21 anos trabalhando com perícia médica no INSS. E, assim, a perícia médica é uma atividade que prevê o quê? Sempre ela é uma atividade que está restrita ao Código de Ética Médica e uma determinação ou administrativa ou judiciária para essa função. Então, a gente só pode, como médico, perito, atender ao que foi solicitado, ou judicialmente ou administrativamente. A gente não pode extrapolar desse contexto. Eu não posso, como médico, simplesmente chegar e fazendo. Eu preciso ter esse respaldo. Então, o judicial, estou olhando aqui, o policial, ou eventualmente sendo perita da confiança do juiz, né? Eu também trabalhei um tempo como
assistente técnico do INSS lá na Justiça Federal. Foi uma experiência muito interessante. Então, o que basicamente a gente faz no dia a dia? Diz a nossa Constituição Cidadã de 1988 que o Estado tem que amparar o trabalhador num período de incapacidade para o trabalho. Seja ela, por exemplo, no caso da mulher, por maternidade, que ela não vai poder trabalhar porque ela vai cuidar do seu nenê, ou nos casos de doença, e que o trabalhador não pode trabalhar por algum motivo de saúde. E esse benefício, gente, eu não tenho esse rigor acadêmico que eu estou falando, fiz até uns slides, vou passar, mas... E esse benefício, na sociedade e também na legislação, chama auxílio-doença. Isso gera um certo problema, porque muita gente entende, bom, eu tenho hipertensão, eu sou doente. Então, se eu sou doente, eu tenho direito a um auxílio-doença. E o olhar da perícia médica é outro, é o benefício por incapacidade de trabalho relacionado com uma doença. Então, podemos nós aqui, da turma mais do cabelinho branco, ter alguns diagnósticos de doença crônica que a gente faz seguimento e faz retornos. Portanto, alguns de nós aqui terão algumas doenças próprias, às vezes por 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, só que isso não nos incapacita para o trabalho. Isso é uma questão que acaba judicializando muito dos benefícios. A pessoa entende que tem uma doença e pronto. E aí é a nossa função de estabelecer se aquela doença está gerando ou não incapacidade para aquele trabalhador específico daquela área estar capaz ou não, portanto, com direito da parte médica de recebimento ou não do benefício. E o benefício vai ser concedido em cima de 2 pilares. Se ele tem qualidade de segurado, né, que até então ele mantinha a qualidade enquanto estava registrado, desde que já tivesse cumprido carência para algum tipo de benefício, e se ele não tivesse mais vinculado, dependendo se ele estaria no período de graça, que a gente chama, que a partir do momento que a gente perde o vínculo trabalhista, esse vínculo a qualidade de segurado em termos de previdência vai se perdurar por 1 ano se ele teve até 10 anos de contribuição. E acrescido de mais 1 ano, se ele passou de 10 anos de contribuição, ele passa a ter 2, e se ele entrou no seguro-desemprego, também ele tem mais 1 ano dito de graça. Então, muitas vezes acontece que a gente reconhece a incapacidade para o trabalho e o segurado que chega lá requerindo benefício, ele não tem o auxílio-doença concedido, não por questão médica, mas porque ele não cumpriu o requisito administrativo, ou de cumprir carência, ou de estar na qualidade no período de graça, que a gente chama. E aí, para esses casos, nós temos um outro tipo de benefício, que é o da Lei Orgânica da Assistência Social, o dito LOAS, que a gente abrevia como LOAS. E aí é aquele cidadão que não tem nenhum respaldo ou de carteira de trabalho, ele não tem condições de manter uma renda que lhe dê uma vida digna, e também tem que ter aí um agravo de saúde, porque tem a LOAS também para o idoso, que começou acho que com 68, caiu para 65, e agora o atual governo quer de novo aumentar a idade. E para ter direito administrativo a esse benefício, tem que ter a renda per capita do núcleo familiar menor do que 1/4 de salário mínimo. E vamos combinar, gente, que 1/4 de salário mínimo é menos de R$250 por mês por pessoa. Né? Então, assim, é um corte extremamente cruel, é muito baixo. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, pai, mãe, 2 filhos, e tem um filho que nasceu com deficiência, com algum problema que se enquadraria como deficiente. E se o pai está registrado e ganha um salário mínimo, essa criança não vai receber o benefício. Por quê? Porque o texto da lei diz que precisa ser menor do que 1/4. E, portanto, naquela família 1/4,
perdeu, não levou. Então, assim, né, é um benefício para quem está desassistido, mas é uma linha de corte assim que eu acho muito cruel, muito baixa. Tem juízes que já ignoravam isso na época que eu estava lá de assistência técnica judiciária, porque ele se reportava à Constituição em cima da vida digna e tal. Ele achava que isso podia ser desconsiderado e concedia, muitas vezes. Mas administrativamente a gente não pode conceder. Né? Aí já foi para outro lugar. Né? Vamos ver o próximo aqui. Bom, eu falei lá da atividade de perícia médica, né, que a gente vai identificar essa situação de incapacidade para o trabalho. E também depois de invalidez, que é do LOAS, que eu já estou misturando aqui os assuntos. A única situação... Como? Não, já não. A única situação que o médico pode extrapolar daquilo que foi determinado é quando ele se declara impedido por alguma questão. Mas aí não basta dizer só que está impedido, ele tem que justificar o seu impedimento de fazer aquela determinada perícia. E esses impedimentos estão previstos no nosso Código de Ética. Que, por exemplo, ser perito de pessoa da família, pessoa com quem a gente tem um relacionamento pessoal capaz de interferir, algum paciente da gente em outra área, alguém que a gente conheça não poderia. Ou lá na Previdência, por exemplo, tem casos, por exemplo, de segurado que já agrediu física e verbalmente algum médico e ele se declara impedido daquele segurado. Se cair na agenda dele, ele não faz. Mas isso é exceção. Bom, a atividade da perícia médica do INSS tem o respaldo da legislação. Aqui foi prevista a perícia médica nessa lei aí que criou o regime jurídico único e depois aí o que acontecia? O corpo de médicos que fazia perícia não tinha a atribuição específica. Aí em 1998 criou a Lei do Supervisor Médico Pericial, que aí sim atribuiu a esse corpo de médicos específicos o poder de fazer vistoria, gestão, fiscalização e perícia médica, que é essa carreira que eu entrei. E aí depois foram criando a carreira de médico perito previdenciário. Aqui está toda a legislação, se alguém quiser perguntar, eu falo, mas como isso não é minha praia, eu pessoalmente acho chatérrimo, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre isso, eu posso até falar. Mas eu acho que vocês sabem de lei muito melhor do que eu e vamos ver. E nós estamos também num momento de transição, porque até o governo da Dilma, a gente estava no Ministério da Previdência Social. A partir do momento que o Temer assume o governo, uma das primeiras ações foi extinguir o Ministério da Previdência Social. E aí o que aconteceu? Nós do INSS fomos para o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. Aí já deu uma balançada e desvirtuada na nossa atividade. E acho que foi publicado, se não me engano, no dia 17 de janeiro, mas o decreto que passou a vigir terça-feira agora, passou a nossa carreira, que foi originalmente desenhada, né, escrita lá na lei, não sei quais são os termos jurídicos para isso, idealizada, para o Ministério da Previdência. E aí a gente atuaria, então, o Ministério da Previdência lotado no INSS, dentro do Ministério da Previdência. Caiu no Ministério, foi para o Ministério da Desenvolvimento e Reforma Agrária, e aí um dos primeiros ações aí desse governo é que tirou a gente de lá e nós estamos agora no Ministério da Economia. Então, o corpo médico, da perícia médica, está no Ministério da Economia. E nós estamos esperando o decreto que vai regulamentar as nossas atividades. Então, o decreto aqui, de abril, eu fiquei sabendo ontem. Então, assim, ontem foi um dia de caos, porque a gente mudou de estrutura, mudou de lugar, mudou de andar. Então, está mudando de chefia. Por exemplo, no Ribeirão Preto, que era uma gerência executiva que coordenava toda uma região, agora foi encampada junto com Araraquara
para São José do Rio Preto. Então, nós estamos num momento difícil, assim, de transição muito, muito importante. Então, eu não sei nem dizer no organograma direitinho como que a gente está, mas a gente está agora dentro do Ministério da Economia, dentro da Secretaria Especial que foi criada da Previdência e Trabalho, que virou uma coisa só, e dentro disso virou uma Secretaria da Previdência, e aí dentro disso, com essas subdivisões, e eu provavelmente estou nesse 2.4, que é uma subsecretaria da Perícia Médica Federal. Mas, de qualquer forma, eu vou falar da experiência que a gente tem, e isso não deve mudar, né? Porque aí também tem uma disputa política de associações de classe, onde que eu quero estar, quanto eu quero ganhar, que poder eu quero ter, que acho que não vem ao caso, mas que influi diretamente na nossa atividade. Então, a gente faz a perícia médica previdenciária, os tipos de perícia médica, né? Que é para fins de benefícios da Previdência Social que envolvem a perícia médica. São vários benefícios. Perícia médica administrativa, ocupacional, demandas judiciais ou demandas externas. Perícia médica, agora nós vamos fazer inclusive a tributária, porque existem algumas situações que dão isenção de impostos, tanto de imposto de renda como imposto de IPI, e que então vai passar a ser atribuição da antiga perícia médica do INSS, vai passar a ser feita por essa perícia que agora é do Ministério da Economia, e as perícias para caracterização de deficiência, que servem também tanto para caracterizar a pessoa que tem deficiência para direito a benefício do LOAS, que é menos de 65 anos, mas que tem deficiência, e também aquela lei LC 142, que é a lei complementar, que dá um desconto em anos proporcional ao grau de deficiência para um trabalhador que tem uma deficiência não precisar se aposentar com 30 se mulher e 35 se homem, anos de contribuição. Então, é uma perícia que a gente faz na pessoa que está trabalhando, que não está incapaz, mas para caracterizar e fazer o enquadramento da deficiência dela de acordo com essa legislação, que é a LC 142. Eu não sei gente, eu preferia que vocês fossem perguntando, conforme eu falasse alguma coisa que não é do universo de vocês, que para mim fica mais fácil até responder do que tocando. Mas alguns conceitos de perícia médica que eu acho interessante passar, por conta do problema do benefício que se chama auxílio-doença, né? E aposentadoria por invalidez. São coisas que causam assim, problemas e geralmente vão bater na porta do judiciário, né? Então, conceito. O que é incapacidade laborativa? Que para nós é o que daria direito ao benefício. Nós, que eu falo, funcionários, servidores públicos federais, que estão para gerir as demandas de auxílio-doença, certo? Auxílio-doença é para aquele trabalhador que está incapacitado para o trabalho. Então, a incapacidade para nós é a impossibilidade de desempenho de funções específicas de uma atividade, função ou ocupação que habitualmente aquele segurado exercia. Por que tem um habitualmente? Porque ele pode estar desempregado e ficar doente. Né? Agora, quando ele está trabalhando, não, é aquela função. Em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por uma doença ou por um acidente. O conceito de incapacidade, ele tem que ser sempre atrelado à profissão, à atividade ou ocupação, porque não existe uma incapacidade absoluta, né? Assim, se a gente pensar. Eu gosto de falar um exemplo que parece biruta, mas que marcou a minha época de adolescência, e eu acho que essa geração mais nova não viu. Mas teve um filme de um ator, o Super-Homem, aquele Christian Reeve, né? Um bonitão lá da minha adolescência, que depois do filme ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico, com 1000 aparelhos, 1000 coisas e tal. Então, esse é um exemplo típico de alguém que não pode mais trabalhar, que está inválido, inclusive com dependência de terceiros para os atos da vida diária. Então, de acordo com a nossa legislação, ainda ele teria direito à isenção de imposto de renda e um acréscimo de 25% nos proventos de aposentadoria por invalidez dele, que é outra perícia que também a gente faz nos aposentados, para esse acréscimo. Tudo certo. Ninguém discute que o cara
está inválido mesmo. No entanto, ele até fez um filme depois. Precisou todo de um... Eu nem sei qual é o filme que ele fez depois, mas fiquei sabendo que teve todo um aparato lá no lugar de filmagem, porque precisou desligar o aparelho dele de respiração, né, o respirador dele mecânico, para que ele fizesse a filmagem e voltar. Ou seja, ele voltou a trabalhar, mesmo inválido, numa condição super mega especial de todo o aparato, e voltou. Então, assim, é só para dizer, isso é um caso extremo, que, né, não venho aqui, mas só para ilustrar que, às vezes, a gente se depara com pessoas que não são da área, se chocando com algumas decisões e que tem a ver por causa da profissão. Então, por exemplo, vamos supor um médico, um oftalmologista, que está correndo lá, fazendo seu exercício e quebra o tornozelo, uma fratura grave, espiralada, põe placa, parafuso, o diabo a quatro. Quanto tempo ele está incapaz para o trabalho? Pode ser que nem 15 dias, porque ele opera sentado, ele atende sentado, ele pode botar lá um banquinho e ficar com o pé dele para cima, para não ficar para baixo, para emendar. Então, pode ser até que esse médico oftalmologista sequer peça um auxílio-doença. Ele fica lá os 15 primeiros dias e volta ao trabalho. Isso é muito comum. Eu estou falando isso porque meu marido não é oftalmologista, mas ele voltou num acidente de trabalho que ele foi correr, pegou uma chuva, correu para entrar para o hospital, torceu o pé. Em 15 dias ele estava trabalhando, operando com o pezinho para lá. Né? Eu até fiquei brava na época, falei, não, tem que afastar, não quis. Estava trabalhando. Agora, e se um gari, ou se um catador de lixo tem o mesmo acidente? Correndo atrás do caminhão, catando saco e lançando no lixo. Quanto tempo ele vai ter o mesmo tipo de fratura de benefício? Provavelmente cerca de 8 meses no mínimo, porque até que a fratura esteja bem consolidada, até que depois retire o material de síntese, prata, a placa, o pino, o parafuso, a parafernália toda. Aí depois tem o período de fisioterapia, para ele recuperar a musculatura, para ele recuperar a capacidade cardiovascular dele, para poder correr atrás do caminhão e fazer arremesso de lixo, né? Que vocês estão cansados de ver essa cena, né? Então, para a gente entender que o mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de acidente, o mesmo tipo de fratura em pessoas jovens, com as mesmas características lá da faixa etária e de condições de saúde prévia, porque os dois, tanto um médico que corre, quanto um lixeiro que corre, eles têm um preparo físico impressionante, né? Agora, o que isso vai gerar de tempo de benefício, de afastamento, é completamente diferente, porque eles estão expostos a condições de risco completamente diferentes e demanda profissiográficas completamente diferentes do dia a dia. Então, às vezes, uma mesma entidade mórbida vai gerar 0 benefício ou um benefício, às vezes, até de 1 ano. E, às vezes, o lixeiro, ainda depois de 1 ano, perde o emprego. Ele volta e ainda é mandado embora. Então, assim, eu acho importante a gente entender o que é a incapacidade para o trabalho. E ela está muito mais relacionada à condição do trabalhador, o seu emprego, a sua atividade, a sua função, do que propriamente a lesão que ele tem, ou a doença que ele tem. Bom, voltando lá, que eu me perco. Por isso que eu gosto de pergunta, porque me traz de volta para o lugar se eu estiver divagando. Então, o conceito de incapacidade deve sempre ser analisado em relação à profissão. Primeira coisa, a gente tem um questionário que a gente faz as avaliações das perícias que são feitas no INSS, de uma forma aleatória, sorteio, que a gente chama de Qualitec. A primeira pergunta, está especificado qual é a ocupação do segurado? Se não está especificado qual a seguração, a gente já considera aquela perícia um lixo. Por quê? Você não sabe o que você está avaliando. Então, isso é condição sine qua non que tem que ter. Depois, a gente vai ver se ela é parcial ou total. Se o desempenho limita as atribuições do cargo, sem risco de morte ou agravamento, embora permita ainda atingir a meta. Então, aquela pessoa que, às vezes, está com o braço na tipóia, por exemplo, o caso do médico que está com o pé quebrado, imobilizado, que vai lá no banquinho, ele continua trabalhando. Talvez diminua um pouco o ritmo, talvez não atinja a mesma meta que ele atingia anteriormente, mas ele está trabalhando. Né? E total, o cara está de cama, não tem como exercer atividade nenhuma.
né? E a incapacidade parcial também, ela pode ser temporária ou permanente. A incapacidade total pode ser temporária ou permanente. Por exemplo, sei lá, teve um apendicite. A pessoa está incapaz total, mas temporariamente, enquanto ela está lá de cama, no pós-operatório, né? E daqui a pouco está ótima. Temporária. E tem uma outra modalidade que a gente tem lutado muito para mudar o nome dos benefícios. Porque antes, o auxílio-doença, que a gente não conseguia entender um tempo dentro do qual a pessoa vai readquirir a capacidade para o trabalho, porque assim, eu sempre falo assim de uma forma bem, para quem não é da área, que a perícia médica, o que é? Ela é quem assina o cheque. Quem assina o cheque de pagamento. A partir de que data a pessoa vai ficar, até que data. Então, cada dia compreendido nesse período tem um custo. Por isso que é importante a data do início e a previsão do final. Então, quando a gente não consegue estimar, inferir a data a partir da qual a pessoa readquirir a capacidade para o trabalho de volta, a gente diz que esse limite é indefinido. E quando a gente põe lá, porque é tudo computadorizado, o limite é indefinido, aquilo transforma o benefício auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas a gente tem chamado isso como limite indefinido. Por quê? Porque ela pode, dentro de um período, voltar, mas é um período que a gente não sabe qual é. Por exemplo, às vezes a pessoa teve um acidente vascular cerebral, teve sequela, tudo, e está tendo uma boa reabilitação, um bom acompanhamento. Às vezes, em 3 anos, ela volta com uma capacidade que às vezes é um pouco menor, mas que ainda consegue consegue desempenhar o trabalho. Então, a gente tem lutado para trocar esses nomes, mas ainda está lá, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Então, a gente acha importante botar indefinida, porque quando a gente não tem a data a partir da qual a gente acha que vai encerrar a incapacidade, a gente põe um limite indefinido. E, por lei, a gente teria que rever esse benefício a cada 2 anos, esses benefícios que são os ditos aposentados por invalidez. Né? E isso também dá uma judicialização enorme. Mas está lá no decreto 3048 de 99 que os benefícios vão ser revisados bienalmente. Bom, a incapacidade, ela também, uma vez constatada, ela pode ser só para aquela profissão. Vamos pensar num caso só para uma profissão. Sei lá, um maestro. Maestro que cuida lá da sua orquestra. Ele vai numa festa de Réveillon, na praia, alguém estoura um rojão perto do ouvido dele, estoura um tímpano. Ele perde a audição de um ouvido. Então ele está incapaz para a profissão dele de maestro. Mas provavelmente não estará por uma série de outras. Mas para exercer especificamente o maestro que precisa ter audição, precisa ter tudo muito com muito, né? Então existem incapacidades específicas de algumas profissões. Tem incapacidades para muitas profissões, diversas atividades, né? Por exemplo, um trabalhador braçal que tem uma fratura, ele está incapaz para a maioria das profissões que ele já exerceu ou que ele teria condição de exercer. E já um trabalhador mais da área intelectual, ele pode trabalhar com fratura, pode trabalhar com imobilização e que, né? Eu sempre falo, às vezes, por exemplo, um correspondente que faz artigos por exemplo, da Folha, lá, o Jânio de Freitas, ele pode trabalhar de cama, deitado na cama dele, com o pé engessado, com o pé para cima, ele não está incapaz para o trabalho, porque ele ainda está com a intelectualidade dele funcionando normalmente, aquilo não impede. Mas se fosse um trabalhador braçal, se fosse um representante comercial que tivesse que fazer vistorias ou visitas para clientes, não estaria capaz. Certo? E o omniprofissional, o exemplo mal dado aí do super-homem, né? Que está incapaz para tudo que é profissão. Né? E aqui também, a gente, para fazer esse enquadramento, a gente não vê só a doença, a gente vê o nível de escolaridade, a capacitação profissional, o nível social da pessoa, o fato dela estar ou não vinculada. Então, nesse conceito aqui, é um conceito que vai abranger isso tudo. Certo? E a gente só não classifica o omniprofissional quando é transitória,
por exemplo, no caso da pessoa sofreu um politraumatismo, um acidente de moto, alguma coisa assim, uma apendicite, está internada no hospital, ela está incapaz para tudo, mas é transitório. Essa aqui é para uma situação permanente. Bom, a avaliação dessa incapacidade é feita pela perícia médica e ela destina-se a responder aos quesitos estabelecidos na legislação, dentro do próprio INSS, para se conceder ou não benefício, né? E a gente tem que obedecer os critérios legais, os critérios dos regulamentos. Bom, a invalidez eu estava falando até agora, já falei, e ela pode ser em decorrência tanto de uma doença como de um acidente de qualquer natureza ou um acidente de trabalho. Bom, aqui a deficiência, essa lei aí de 4 anos atrás, determinou legalmente, né, o que quer dizer deficiência para nós, que é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Certo? E aqui, isso aqui tem a ver com a Lei 142, com as perícias que a gente faz para constatação de deficiência e qual é o grau de deficiência para aferir aquele benefício de redução do período de contribuição para a aposentadoria. Certo? E também para o benefício assistencial, que é o LUAS. E aí a gente usa a CIF, né? A gente tem a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, e tem a CIF, que é usado pelo médico perito também, para a gente avaliar o grau de deficiência. E o grau de deficiência, a gente também tem que necessariamente estar atrelado a uma condição de saúde, e também tem todo o entorno, né? Em que lugar ela mora. Por exemplo, um cadeirante que more num prédio chique, bacana da Fiusa, é uma coisa. Um cadeirante que mora na favela é outra. Como é que o cara da favela vai andar sair do barraco com a cadeira dele para ir até o posto de saúde, passando em rua sem calçamento, esburacado, com esgoto a céu aberto, subir o degrau do posto, que agora a maioria já tem rampa, mas assim, é completamente diferente do cara que mora na mesma cadeira de rodas, só que lá na Fiusa. Então, o bacana da CIF é que ela prevê essa condição do entorno e de acessibilidade, tanto aos programas de saúde, educação, entretenimento da sociedade, quanto os da própria lesão. Então, a CIF leva isso em consideração. Isso eu acho que é super interessante, é um avanço muito legal que o INSS incorporou na sua prática. Bom, isso aqui eu não sei se é chovendo molhado, falar sobre acidente. Talvez não. O acidente é a ocorrência de um evento causal, fortuito, inesperado, não provocado, imprevisível, de origem exógena e de natureza traumática e ou por exposição a agentes exógenos, físico, químico, biológico. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa, aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físico, químicos e biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laboral. Por que isso é importante? Porque a condição de acidente isenta o segurado ou requerente do benefício previdenciário do cumprimento da carência. Porque o cumprimento da carência é de 1 ano. Para a pessoa, por exemplo, ter direito ao benefício. Se tem uma pneumonia, por exemplo, ela só vai ter direito ao benefício se ela tiver cumprido 1 ano. E até a mudança aí, a última mudança do governo, a gente, se tivesse perdido a qualidade de segurado, mas se você contribuísse 4 meses, que era 1/3 da carência, você readquiria a sua qualidade de segurado. E agora voltou a ser 1 ano. Quer dizer, para botar... Para não... É um corte aí, né? Que a gente lamenta, mas é assim que está agora.
E outra coisa, então, assim, é importante, eu acho que a questão do acidente, porque, por exemplo, a gente costuma falar de AVC, que é uma sigla corriqueira no Brasil, que tudo que é classe social usa esse termo, que é o acidente vascular cerebral. E como ele tem o nome acidente no nome, a pessoa entende que ele está isento de carência. Na verdade, não está, porque é uma causa endógena. Então, é importante a definição específica do acidente. Fala, não, mas eu tive um AVC, eu tenho direito. Assim, a questão do direito está definida na lei, e a lei diz que não é isso. Então, muitas vezes a gente reconhece a incapacidade, mas a pessoa não leva, por quê? Porque isso não está enquadrado como tal. Porque as doenças que isentam carência não contemplam o AVC, por exemplo. Ela vai contemplar outras coisas, né? Tuberculose, hanseníase ativa, tem lá uma lista que é de uma portaria ministerial conjunta, do Ministério da Previdência, do Trabalho e da Saúde, que agora não tem nem mais Ministério do Trabalho, nem mais Ministério da Previdência, virou Ministério da Economia, da Saúde, por enquanto nós estamos tendo, mas a lista está lá em vigor ainda. Tá? Então, acho que é importante isso, porque o benefício decorrente de um acidente, ele isenta a carência. Então, a gente vê muito ação jurídica em cima disso, por quê? Porque a pessoa que sabe que não tem a carência cumprida, ela quer tentar puxar o impedimento dela de saúde para uma doença que seja isenta de carência, para ela levar o benefício. E aquela que está vinculada, ela também muitas vezes tenta vincular o afastamento dela a um acidente de trabalho, porque isso vai dar estabilidade para ela de 1 ano após o término do benefício previdenciário. Então, nós temos esse lugar aí de bastante litígio que a gente costuma atuar. Aí, é aquilo que eu falei já, né? Por exemplo, o rompimento de um aneurisma é uma coisa grave, abrupta, mas não é um acidente definido como tal pela legislação. Então, a pessoa só terá direito ao benefício se tiver a qualidade segurada. Ou estiver no período de graça. Bom, tem o acidente de trabalho. Eu estou meio assim, não sei se é interessante falar. Eu tinha mais vontade que vocês perguntassem o que vocês querem saber da Previdência, que eu acho que fica mais rico e mais interessante. Senão eu fico aqui no blá, 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 e vocês... Tem uma pergunta. Do NETEP? Ah, gente, eu tinha uma aula pronta disso, eu achei que era bobagem, nem trouxe. Essa eu não tinha pronta, no NETEP eu tinha. Olha, o NETEP, que a gente chama, que, aliás, no INSS é um horror, porque tudo é sigla, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. É assim, foi feito um levantamento entre o número de benefícios, a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, os CIDs, desse tipo de benefício, a classificação do CID, e cruzaram esses dados. Então, eles chegaram a algumas tabelas de que, por exemplo, a construção civil, é o primeiro momento, a coisa que me ocorre, o corte de cana, por exemplo, tem muito benefício, por exemplo, pérfuro cortante, e do CID-M, né, que eu falo. O recorde de afastamentos para nós são das categorias F, da CID, que é doença psiquiátrica, I, que é cardiovascular, e M, osteoarticular. Então, fica F e M é o fim, né? Então, qualquer trabalhador que chegue para fazer perícia e tem um problema osteoarticular da categoria M, então, na hora que a gente está preenchendo lá o programa no SAB, né, de perícia, e você coloca lá a profissão dele, por exemplo, pedreiro, mestre de obra, servente, e ele tem um CID-M, por exemplo, que o NETEP já vinculou isso aos trabalhadores daquele tipo de categoria profissional, vem uma pergunta:
se tem nexo com o trabalho dele ou não. Só que é uma pergunta assim, mal feita. Alguém falou de um questionário lá do Chile, que é meio capcioso. Esse é uma pergunta mal feita, porque você tem que responder a negativa da negativa. E, às vezes, o médico se atrapalha e dá um nexo quando ele queria negar, por conta do tipo de construção que vem a pergunta. É uma coisa também que a gente tem lutado para mudar a pergunta. Então, muitas vezes, só pelo fato da pessoa trabalhar naquela área, vamos supor, da construção civil, e ter uma doença osteoarticular, o nexo epidemiológico já está estabelecido. Aí a empresa recebe uma notificação e ela pode contestar ou não aquele nexo. Não sei se eu te atendi, ou se você quiser perguntar mais alguma coisa. Agora, quando o acidente é típico, não. Tem a CAT, a pessoa apresenta e aí vai. Né? A maioria das CATs vem preenchidas pela própria empresa, muitas vezes vem pelo sindicato, outras pelo Sereste, mas a maioria da empresa. E às vezes a empresa, ela mesma preenche, mais para frente ela questiona. Não, eu preenchi, mas não foi bem aquilo. Tem de tudo. E às vezes, quando também é uma doença ocupacional, e a gente estranha, a gente tem sim o poder de vistoriar, fiscalizar a empresa. Então a gente vai lá vistoriar. Eu já fui em lugares do Arco da Velha fazer vistoria para estabelecer esse nexo ou não. Mas a gente tem um mecanismo já dentro da própria perícia que esse nexo fique estabelecido. Se tiver naquelas, por exemplo, um caso de aplasia de medula, se ele trabalha na indústria química, esse nexo já vem pronto. E se a gente não quiser que esse nexo estabeleça, a gente precisa responder adequadamente a esse é uma perguntinha que vem para a gente de um modo atento, porque às vezes eu mesma, logo que começou isso, eu respondi às vezes errado, porque a pergunta é a negativa da negativa, a gente fica meio confuso. Mais alguma pergunta? De quê? Lipo? Eu não entendi. Eu não entendi a palavra começada com L. Limbo? Ah, tá. Ah, entendi agora que você está falando de limbo. Eu não tinha entendido. Veja se é isso. Eu vou tentar repetir o que você perguntou, veja se eu entendi corretamente. Você está querendo saber o que faz com esse trabalhador que foi na perícia e recebeu uma cessação de benefício ou uma negativa de benefício, voltou para a empresa e o médico do trabalho diz que não está apto. Eu vou falar em termos ideais. Tá? A gente tem absurdos e coisas de tudo que é errado, mas eu vou falar idealmente. Então, idealmente, esse trabalhador já ficou afastado por um tempo e a perícia considerou ele já apto ao retorno à atividade. Mas muitas vezes acontece que, para que ele volte a trabalhar, a empresa tem que adequar o seu posto de trabalho, tem que fazer uma adequação do posto de trabalho. E muitas vezes não tem essa adequação. Então o médico do trabalho diz, não, ele não está apto para voltar onde ele tem que voltar. Mas faz parte lá das portarias do Ministério do Trabalho, lá acho que 3048, né? Não, 3072. Das normas regulamentadoras do trabalho, lá, o livrinho verde, deu branco do número agora, das NRs, que cabe à empresa a adequação do posto de trabalho às condições de saúde do trabalhador. Então, em razão disso, muitas vezes você faz a reabilitação profissional do trabalhador, inclusive muitas vezes a gente conta com a ajuda da Bia, da Rosângela, que a gente costuma ter uma parceria bem legal, e ela já trocou de dominância, ela já tem uma adaptação boa à prótese, só que a empresa não quer adequar o posto. Então a empresa diz que ele não está apto. Então, idealmente, nessa situação, o que precisaria? O médico do trabalho justificar o porquê. O que acontece muitas vezes é que o médico está inapto e não fala porquê e devolve. E devolve com um atestado assim, não está capaz. Aí o médico da Previdência faz a perícia, entende sim que ele está capaz, que ele já pode voltar. Ele pode estar com uma diminuição da capacidade de trabalho, mas ele tem capacidade de trabalho.
E aí envolveria uma demanda da empresa. Então, fica nessa falta de conversa e que aí é o limbo mesmo. Não sei se... Agora, em termos de recurso que ele pode usar, também, ao longo dos últimos 4, 5 anos, aí, nesse momento de Constituição rasgada que nós estamos vivendo, a legislação foi mudada. Porque antes a gente tinha assim, a pessoa fazia o pedido de benefício, tinha concedido, a partir do momento que ou esse pedido era negado, ou que depois de um certo tempo ela queria prorrogar o benefício, ela podia pedir quantas prorrogações ela entendesse que precisava. A partir do momento que esse pedido de prorrogação ou que o pedido já de benefício fosse negado, ela tinha direito a um pedido de reconsideração, que a gente chamava o PR. A qualquer momento ela tinha direito a pedir o pedido de reconsideração. Hoje em dia, extinguiu essa figura do pedido de reconsideração. Aí, ela poderia depois entrar com o pedido de novo benefício em qualquer tempo, também tirar esse direito, assim, regulamento, né? Não sei se isso tem respaldo na lei, mas é assim que funciona. Então, por exemplo, agora ela não pode pedir em qualquer tempo um novo benefício, ela tem que necessariamente esperar 30 dias, então ela fica penalizada nesse período de 30 dias que o benefício anterior foi indeferido ou foi cessado e ela não conseguiu voltar ao trabalho, e até que ela possa pedir um novo benefício. E, às vezes, dependendo da situação, nesse novo benefício, se a perícia entender e ficar comprovado que ela aqui estava incapaz ainda, ele consegue retroagir na data anterior, reabrir o benefício anterior e ela voltar a receber. Muitas vezes não, isso não acontece. Está dizendo que tem mais 1 minuto, se der para responder mais alguma pergunta, se você não esteve satisfeita, pode perguntar de novo. Eu agradeço. Obrigada. E desculpa a confusão, mas eu sou assim meio prolixa mesmo. Muito obrigada. Enquanto o Dr. Ellison prepara a última palestra desse painel, depois vai sair para o almoço, eu gostaria de fazer apenas 2 comunicações rápidas. A primeira é que nós fazemos adesão voluntária com alimentos, né? E todo evento a gente doa esse alimento para uma instituição de forma alternada. E dessa vez, os alimentos escolhidos que estão na porta de entrada será doada para a Sociedade Espírita Terra de Ismael, né? É uma entidade assistencial que faz cestas básicas para famílias carentes. E nós vamos fazer essa doação na segunda-feira, às 9 horas. Quem quiser estar presente para assistir, fique à vontade. Vamos escolher o recibo dessa doação, que fica à disposição, né, na Secretaria da Faculdade de Direito. Tá certo? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é agradecer a doutora Laura, que dispôs a vir nos contribuir, porque essa questão da perícia médica, né, é uma questão delicadíssima. Ela, enquanto médica da Previdência, faz a questão administrativa, mas isso costuma cair no judiciário. E tem o perito médico também, né, do juiz, que traz essa visão. É importante para nós conhecermos essa visão técnica e, às vezes, precisas, né, que nos dão muita importância na vida profissional. E uma terceira questão importante que ela nos passou hoje aqui é que até mesmo os peritos, os servidores da Previdência são perdidos. Afinal, onde eu estou? Né? Isso nos remete a uma conversa interessantíssima que ocorreu no início do governo Temer. Ele adentrou ao governo e extinguiu alguns ministérios. Dentre ele, o Ministério da Cultura. Houve um movimento enorme no país, uma revolta enorme, todo mundo ficou sabendo que foi extinto o Ministério da Cultura. A pressão foi enorme e ele voltou atrás e restituiu o Ministério da Cultura. Ninguém comentou uma página sequer que extinguiu o Ministério da Previdência. Interessante isso, né? Interessante isso. Acho que esses encontros é para observar isso. E agora, de novo, né, mudou-se toda a estrutura da questão da Previdência Social, jogando uma pasta aleatória, né, que ninguém entende.
Então, realmente, fica difícil de entender uma questão social sendo tratada para uma política, né, por técnicos que sequer conhecem uma realidade social. Então, isso é de se lamentar, esse registro realmente deve ser feito. Tá? Sem mais delongas, me desculpa, eu passo para o Ellison para que possa proferir a palestra do dia. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite que me foi conferido pelo professor Dr. Jair. É um grande prazer estar aqui na USP e poder falar do que eu mais gosto, que é o do Ministério Público do Trabalho. Também gostaria de dar o parabéns aos juízes do trabalho, hoje é o Dia dos Senhores, né? E falar um pouquinho a respeito do Ministério Público. A minha temática, eu principalmente, para quem não está lidando, assim, ou não lida de certo modo com o Ministério Público do Trabalho, eu gostaria inicialmente de falar um pouco do Ministério Público, apresentá-lo, embora a sua atuação efetiva já seja desde 1993, que a gente de forma mais efetiva tem atuado, após a Lei Complementar 75/93, mas num primeiro momento eu gostaria de falar dos pontos que a gente atua e depois eu entro no meio ambiente do trabalho, uma análise também mais prática da nossa atuação. E nesses campos de atuação, os principais campos de atuação do Ministério Público do Trabalho, claro que aqui eu vou trazer aqueles que a gente mais atua, o primeiro deles são as práticas discriminatórias. Dentro das práticas discriminatórias, nós temos 2 pontos de atuação. Um que a gente fala de atuação inclusiva, que até na palestra anterior nós estávamos falando das pessoas com deficiência. Essas pessoas com deficiência, o Ministério Público do Trabalho entra com ações civis públicas, faz termos de ajustamento de condutas no sentido de incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E nós temos uma atuação repressiva também neste campo de discriminação, que é quando nós temos a própria discriminação do trabalhador, seja na contratação, criando listas sujas que nós falamos, olha, aqueles trabalhadores que já ajuizaram reclamação trabalhista em face de determinada empresa, nós não vamos mais contratá-los. Nesse campo, nós também atuamos com bastante vigor e em outros aspectos, quando nós não temos a contratação, por exemplo, de uma pessoa homoafetiva, de negros e assim sucessivamente. Outro ponto que nós também temos atuado com bastante frequência nos dias atuais é a liberdade sindical. Dentro da liberdade sindical, nós atuamos em conjunto com os sindicatos, em alguns casos, atuando em ações coletivas e todas as ações coletivas, a participação do Ministério Público do Trabalho é obrigatória, mas por outro lado nós também vamos analisar a própria democracia dentro do sindicato. O sindicato, por ser uma entidade democrática, impõe a ele que as suas atuações sejam legítimas. E aí o Ministério Público do Trabalho também atua neste campo, analisando se as eleições estão sendo legítimas, se as atuações do sindicato na utilização, inclusive dos recursos dos trabalhadores, estão sendo legítimas, dentre outros aspectos. Outro campo que nós temos, que nós atuamos, e um pouco mais genérico, são as chamadas fraudes nas relações do trabalho. Fraudes nas relações do trabalho, como eu disse, é um campo bem aberto. Todas as fraudes, sob um aspecto coletivo, passam também a ser tutelado pelo Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, quando nós temos hoje em dia empresas contratando por meio de contrato intermitente. Esses dias, lá no Ministério Público do Trabalho, estava com uma investigação de uma determinada empresa que contratava os trabalhadores com este contrato intermitente, e a situação era a seguinte: ela presta serviço para o Estado, é contratada pelo Estado, para fazer a assistência das pessoas com deficiência. Hoje em dia, aqueles alunos que têm uma determinada deficiência, eu tenho que ter um professor ali, assistente, uma pessoa, na verdade, que o assiste. Coloca ele no ônibus e depois também acompanha aquela pessoa e até mesmo na escola, se ele precisa fazer necessidades fisiológicas, ele tem então um acompanhamento individualizado dessas pessoas. O Estado contrata
uma empresa para poder fazer isso. Abstraindo aqui até a análise da possibilidade dessa terceirização, até porque hoje ampliou-se consideravelmente, verificando se pode ou não ser intermitente, veio a empresa e disse para mim, olha, isso é um trabalho intermitente. Eu sou contratado só para trabalhar de fevereiro até junho, em julho para, e sou contratado também para trabalhar de agosto até dezembro, porque dezembro nós temos as férias. Ou seja, o meu contrato é de 200 e poucos dias por ano, por isso ele é intermitente. É nesse ponto que nós chegamos na interpretação desse trabalho intermitente, que de intermitente não tem nada, simplesmente eu tenho um período de férias escolares. E aí o Ministério Público do Trabalho atua para acabar com essas modalidades de contratações fraudulentas. Outro aspecto que nós atuamos é na administração pública. Hoje em dia, o Judiciário, especialmente o STF, restringiu consideravelmente a atuação do Ministério Público e da Justiça do Trabalho na administração pública, uma vez que afastou a competência da Justiça do Trabalho para diversos aspectos. Quando nós falamos de estatutário, trabalhador temporário, e inclusive em algumas interpretações, no próprio TRT 15, do cargo em comissão, nós acabamos excluindo a competência da Justiça do Trabalho. E ao excluir a competência da Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também é atingido, porque nossas atribuições estão ligadas à competência da Justiça do Trabalho. E aí nós ficamos limitados, de certo modo, aos trabalhadores seletistas. Quando nós temos, então, uma contratação seletista, todas as discussões ligadas àqueles trabalhadores, por exemplo, que nós temos aqui no município de Franca, todas essas discussões de natureza coletiva têm a participação do Ministério Público do Trabalho. Outro campo que nós temos é o trabalho infantil. E o trabalho infantil, tal como ocorre lá nas práticas discriminatórias, nós temos uma atuação inclusiva, por exemplo, ajuizando ações para que as empresas contratem aprendizes dentro da cota legal, ou numa atuação repressiva, quando as empresas contratam menores de 16 anos, salvo lá na condição de aprendiz. Aqui há uma peculiaridade nesta atuação do Ministério Público do Trabalho, porque em todos os demais campos a gente analisa o aspecto coletivo. E no trabalho infantil a gente atua também nas causas individuais. Ainda que eu tenha a contratação de um único trabalhador, lá com idade de 14, 13 anos, o Ministério Público do Trabalho vai atuar neste caso. Outro campo de atuação, e aqui estou passando evidentemente de forma mais rápida, até porque não é o nosso foco principal, mas um campo que nós temos de atuação efetiva é o trabalho escravo. O trabalho escravo, na verdade, a terminologia técnica utilizada, mais genérica, é o trabalho análogo a escravo, que se subdivide em dois aspectos: o trabalho degradante e o trabalho forçado. O trabalho degradante é aquele em que não tem condições mínimas de meio ambiente do trabalho para que possa exercer a sua atividade. E nele, nós incluímos, por força do artigo 149 do Código Penal, as jornadas exaustivas também são consideradas como um trabalho análogo a escravo, inserindo aí neste trabalho degradante. Do mesmo modo, se insere nesse trabalho análogo a escravo o trabalho forçado, que é aquele que tem restrição de liberdade. Quando eu, por exemplo, contrato um trabalhador numa fazenda e restringo a possibilidade dele sair desta fazenda. Deixo lá pessoas com arma fiscalizando esses trabalhadores, aí nós temos o trabalho forçado, seja num caso, seja no outro, o Ministério Público do Trabalho tem atribuição para atuar. E o último aspecto que eu queria trazer aqui para vocês é o meio ambiente do trabalho, que é a temática que a gente passa a analisar. Quando eu falo em meio ambiente, o meio ambiente é resguardado na Constituição Federal de 88, lá no artigo 225, e ele traz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cria-se um conceito bem amplo de meio ambiente do trabalho, impondo a participação de todos nessa conservação do meio ambiente do trabalho, principalmente num aspecto preventivo. Mas aqui, quando a gente analisa o meio ambiente aqui, a análise que se faz deste meio ambiente é um meio ambiente principalmente natural. Só que é reconhecido também constitucionalmente a preservação do meio ambiente artificial, que é aquele criado pelo homem. É o caso do meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho é aquele em que se cria dentro de uma empresa, dentro de uma localidade onde vai se realizar a prestação de serviço. Isso vem no próprio artigo 200 da Constituição Federal, que quando ele estabelece o Sistema Único de Saúde, ele já fala que dentro do meio ambiente nós compreendemos o meio ambiente do trabalho. Então, constitucionalmente falando, nós temos um regramento de preservação do meio ambiente do trabalho. Como eu disse, o princípio básico, nós temos diversos princípios que asseguram o meio ambiente, mas o princípio básico é a prevenção. Mas, por vezes, nós não alcançamos inicialmente o problema a fim de preservá-lo. Preservar um acidente, preservar o meio ambiente e assim sucessivamente. E aí nós temos que atuar de forma repressiva. Quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, hoje em dia, principalmente sobre o aspecto empresarial, não se analisa de forma detida o meio ambiente do trabalho, isso é um prejuízo enorme, seja para o próprio empregador, seja para a sociedade como um todo. Tudo que nós estamos discutindo está relacionado, então, a esta falta de segurança do trabalho que provoca uma doença ocupacional, que provoca um acidente do trabalho, que hoje já é reconhecido que, se nós não tivéssemos esses acidentes do trabalho, nós tínhamos pelo menos 4% do PIB para poder utilizar em outra coisa. Então, representa 4% do PIB brasileiro esses acidentes do trabalho. E aí, dentro dessa sistemática de acidentes do trabalho, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma primeira análise que eu trouxe aqui, que são as casas de farinha. As casas de farinha, como eu disse, aqui é um ambiente que não se chegou tão cedo. Chegou-se já num ambiente do trabalho totalmente degradado que você tem que desconstituir este ambiente do trabalho. Quando eu atuava no Acre, quando eu entrei no Ministério Público do Trabalho, a gente tinha muitas casas de farinha no interior do estado. E essa daqui é em Alagoas, até peguei na internet esta foto, é uma casa de farinha em Alagoas. E o grande problema é o final da linha. Porque essas pessoas, em regra, trabalham numa economia familiar. Essas pessoas, em regra, trabalham sem nenhum vínculo de emprego, mas que vendem para um grande produtor. Então, aí você tem que, e o Ministério Público do Trabalho atua nesse aspecto, de responsabilizar lá aquele que faz a comercialização dessa farinha. Que aqui a gente não precisa ir longe, a gente vê isso com frequência também em Franca, quando a gente fala dos pespontos. Pesponto você faz lá a costura do sapato e lá em Franca, e os tribunais, como regra, autorizam a terceirização deste pesponto. E aí a gente tem uma pulverização desta atividade. Você tem diversas pessoas, e aí dentro de uma economia familiar, que começam a fazer este pesponto. E aí você acaba com o meio ambiente do trabalho, primeiro porque você não tem um ambiente próprio, como a gente tinha antigamente em grandes fábricas. E aí a fiscalização ela tem que analisar todos esses locais, ou todas essas casas que fazem
o PESPONT. O grande ponto nosso de atuação é a responsabilização das grandes marcas. E aí chega-se então na própria empresa que comercializa este sapato e ela é responsável pelo meio ambiente do trabalho naquelas casas ou naquelas pequenas empresas. Porque nós temos um meio ambiente que nós sabemos que é indivisível. E aí, neste caso, a responsabilidade pela conservação do meio ambiente são de todos aqueles da própria cadeia produtiva. O outro que nós temos aqui, até foge um pouquinho à nossa região, mas são as carvoarias. Também outro ambiente totalmente degradado, que se chega e se tem que se extinguir este meio ambiente quando apresentado desta forma. E as carvoarias, nós temos também o final da linha. Final da linha, nós temos a siderurgia, que se vale consideravelmente desse carvão feito desta forma. As pessoas sem nenhum equipamento de proteção coletiva e nem mesmo equipamento de proteção individual. Aqui a gente fala em total degradação do ambiente, porque quando nós vamos pensar numa empresa minimamente regular, nós temos, por exemplo, os programas de prevenção de risco ambiental, o PCMSO, e lá nesses programas, especialmente o PPRA, que é este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, há uma análise, quando o programa é sério, há uma análise de todos os riscos ambientais daquela empresa. E o que pode levar, então, aquele trabalhador a ser exposto. E antes nós pensávamos muito simplesmente num aspecto taxativo, penalizador ou recompensador, nos casos lá de insalubridade, por exemplo. A gente só pensava em pagar o adicional de insalubridade, pagar o adicional de periculosidade, quando fosse o caso. Na análise da insalubridade propriamente dito, o que se busca pelo Ministério Público do Trabalho não é o pagamento do adicional de insalubridade, e sim acabar com a insalubridade daquele local. Porque o adicional de insalubridade nada mais é do que o trabalhador está vendendo mês a mês a sua saúde, está vendendo a sua vida para o empregador. Já demonstra que aquele local não é um ambiente salubre para a sua vida. E aí, neste caso, a atuação do Ministério Público, portanto, é buscar regularizar aquele meio ambiente do trabalho. Outro aspecto que nós temos, e aqui mais ligado ao trabalho análogo a escravo, são aquelas moradias inadequadas, especialmente nos locais de trabalho. Isso a gente vê com muita frequência quando você detecta um trabalho degradante ou um trabalho análogo a escravo. E aí, as pessoas, principalmente quando você vai analisar desmatamento, ou naquelas grandes fazendas, nós temos isso daqui com muita frequência. Não é algo que nós analisamos de forma que não é regra, me fugiu a palavra. Aqui neste caso é uma regra sim, dentro dessas grandes fazendas, nesses locais de desmatamento. As pessoas, os trabalhadores aqui, morarem nessas barracas. E nessas barracas, gente, eles não têm condição nenhuma. O mesmo local ou o mesmo riacho que ele lava a panela quando lava, é a que ele usa para tomar banho, é a que ele usa para beber. E ali nós temos, então, uma condição totalmente degradada do ambiente do trabalho. Aqui, quando nós vamos vir aqui para a nossa região, também, em alguns aspectos, não fica muito diferente, não. Recentemente, junto com o antigo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, né, vamos fazer uma fiscalização num restaurante, um grande restaurante, e aí no fundo tinha um local onde os trabalhadores ficavam alojados. Então tinha lá um quartinho lá que eles ficavam alojados. Eram 10 trabalhadores, com várias beliches, colchões no chão, então, um ambiente que não tinha nem janela.
Assim, era geladeira dentro do próprio quarto, fogão dentro do próprio quarto, e eu estou falando daqui. Eu não estou falando lá de uma região afastada, e nem vou citar outras regiões, mas eu estou falando aqui da região de Ribeirão Preto. Então a gente tem isso no dia a dia. E na hora que você vai responsabilizar o empregador, ou chamar o empregador na sua atuação, ele diz, olha, mas o trabalhador, ele quis isso. Para ele é melhor ele morar aqui, que ele não precisa pagar aluguel. Então a ideia do empregador é que está ainda fazendo um favor ao trabalhador nesses casos. Mas vamos pensar num ambiente que não está totalmente degradado e aí nós temos que prevenir. E aí eu gostaria de falar então dos frigoríficos. Quando nós vamos atuar nesses aspectos aí dos frigoríficos, gente, é uma outra temática também extremamente difícil, vamos dizer assim, porque nós analisamos aí grandes produtores, efetivamente, e, sob um aspecto puramente individual, teoricamente, eles até cumprem a legislação. Só que quando você vai num frigorífico, você sai do frigorífico, a primeira coisa, você não come mais carne, fica um bom tempo sem comer carne, se for um frigorífico de carne. Se for de frango, você assusta com os movimentos repetitivos que aquelas pessoas fazem. Tem um setor, eu acho que eu não coloquei a foto aqui do setor, que vão passando as nórias e o trabalhador tem que retirar o coração. Então ele fica lá, 7 horas do dia dele, procurando coração de galinha. Ele fica o dia inteiro procurando coração de galinha. E não basta só isso. Outro ponto que nós temos é, por exemplo, na hora que você vai lá, ele vai cortar o peito do frango. Vai passando uma esteira, e lá na ponta fica o fiscal. E vai passando uma esteira, e dentro dessa esteira, que é essa daqui, que está aí na foto, tem a numeração de cada trabalhador. Então ele não pega o frango que ele quer aí, tem a numeração dele. E aí pressupõe que ele em 30 segundos ele tem que desossar ali aquele peito. Então em 30 segundos vai passar outro peito. Se ele não acabou de desossar o dele, ele perde aquele da esteira e consequentemente vai chegando lá na ponta que o fiscal está lá olhando. É exatamente o que nós estávamos falando ali até no intervalo a respeito do assédio. E aqui você tem uma produção incessante dentro dos frigoríficos. E aí a atuação do Ministério Público do Trabalho aqui é preventiva. E é preventiva no sentido de, primeiro, pausas térmicas. Aqui nós precisamos ter as pausas, o trabalhador tem que sair deste ambiente, porque além de tudo este ambiente ele é frio, o que provoca ainda mais lesões repetitivas ou outras doenças. Outro aspecto que nós atuamos também, aqui neste caso do frigorífico, é a redução da própria esteira. Mantendo, então, fazendo uma análise da própria capacidade média do trabalhador. E outros aspectos inclusive, tornando algumas atividades insuscetíveis de serem feitas pelo próprio manuseio. Aí você precisa da automatização de algumas atividades. E dentre outras, por exemplo, a amônia. A amônia, como é um ambiente gelado, você precisa ter amônia e ela passa no frigorífico inteiro. Se você tem um vazamento de amônia, por exemplo, aqui em Barretos nós tivemos um vazamento de amônia. Se a rota de fuga não é planejada, não é frequentemente realizada aquela rota de fuga pelos trabalhadores, a chance de falecimento é 80%. Porque a amônia ele não sente que está respirando e basta ele respirar um pouco da amônia que ele já... E lá foi o que aconteceu. A pessoa desmaiou, ninguém para pegar ele. Todo mundo está desesperado, todo mundo sai, o trabalhador caiu, na hora que voltaram, por óbvio que ele já estava falecido. Então, dentro dessa atuação de frigorífico, em diversas diligências, a que acaba mais me chocando é o frigorífico. Frigorífico, quando a gente vai no setor canavieiro, quando você está
e hoje diminuiu bastante por causa da mecanização, mas quando você vai no cortador de cana, o cortador de cana ele tem movimentos repetitivos, mas ele tem a capacidade de parar, pelo menos alguns segundos ou um minuto. Se ele está um pouco fadigado, teoricamente, se ele não tem um fiscal nas costas dele, ele consegue dar uma paralisada e restabelecer o organismo. No frigorífico não tem. No frigorífico vai passando na frente dele ali o tempo todo aquela esteira, e aí, como eu disse, se passar o frango dele, ele vai saber, o fiscal, que é daquele trabalhador. Então, é exatamente o sistema fordista lá, daquela Charles Chaplin, né, que traz aquela sistemática dos tempos, né, tempos modernos, né, exatamente aquilo é o que acontece dentro de um frigorífico. E quando nós vamos para o setor de carne, o setor de carne ele também tem essa sistemática da produtividade efetiva, do frio, só que ele tem um outro problema que é o peso. E aí você pega, por exemplo, uma alcatra, que é enorme. Ele tem que, o tempo todo, ou não simplesmente aquele que corta, mas aquele que tem que deslocar de um lado para o outro, aí esses movimentos ampliam ainda mais a possibilidade do trabalhador ter lesão. E aí você tem que ter programas de prevenção muito efetivos para que a gente não tenha, então, as lesões dos trabalhadores. Um outro problema que a gente está tendo hoje, de forma evidente, e quase todas as empresas de telemarketing aqui da região possuem investigação no Ministério Público do Trabalho. É um local mais ou menos desse jeito, e é uma fiscalização intensa sobre os trabalhadores. Quando nós vamos falar de telemarketing, o assédio moral, ele é constante. Seja pela própria máquina, porque a máquina impõe que ele faça diversas ligações durante o dia, seja pelo fiscal que fica rodeando o tempo todo, impondo o trabalhador atuar de forma rápida, célere, para no final do mês receber um salário mínimo, R$ 1.000 e poucos reais, ou salário estadual, salário mínimo estadual. Então, dentro da saúde do trabalhador, uma das atividades que mais prejudica a saúde do trabalhador, sem dúvida, é o telemarketing. E uma atividade que tende a sumir nos próximos anos. Hoje a gente atende o celular e fala com uma máquina como regra. Aí depois que ele transfere, às vezes, por um ser humano. Tanto é que agora eu descobri uma, recentemente, você atende o celular e não fala nada. Se você não fala nada, ele vai desligar. Porque como é uma máquina, ela pressupõe você falar alô. Na hora que você fala alô, ela começa a conversar com você. Então, se você ficar quieto, ela desliga. Vem aquele 019 que é de Campinas, se for uma ligação do tribunal, você nem acredita. Você fala, ó, é ligação da Claro, né? Então, a ideia é essa atividade, nós vamos reduzir consideravelmente essa atividade pela nanotecnologia e pela toda a tecnologia que a gente tem. E para finalizar aqui, uma outra atividade que a gente também tem atuado com bastante frequência aí no meio ambiente do trabalho é a indústria têxtil. E é uma outra atividade também extremamente complexa. Por quê? Você vai lá na loja, tem lá uma calça de R$ 39,90. E aí você fica feliz da vida, olha, R$ 39,90. Lá no início da cadeia, alguém está sendo explorado. E aí as grandes marcas não querem, então, ser responsabilizadas por isso. E o primeiro slide que eu trouxe era de uma mandioca. Era lá do setor da farinha. A sistemática é idêntica aqui quando nós vamos falar nessas empresas de... não, me fugiu o nome. De empresa é têxtil, mas a gente usa uma terminologia que me fugiu agora. E aí, quando nós... Eu vou lembrar, vou falando, daqui a pouco eu lembro dela. Não, é o sistema que a gente usa. E aí, quando nós vamos falar, então, nessas empresas têxteis, não adianta você responsabilizar essa fabriqueta, vamos dizer aqui, que isso daqui é enxugar gelo.
É tal como ocorre com as empresas de pesponto, tal como ocorre na casa de farinha. Então, aqui a responsabilização são das grandes marcas neste sistema de produção que há exploração do homem pelo homem, e principalmente aqueles que estão lá no início da cadeia. E aqui a gente tem um problema maior ainda, que nós temos a exploração de imigrantes. Então você tem, por exemplo, em São Paulo, os chineses que exploram os bolivianos. Então é uma situação extremamente complexa, que é isso. Você tem que ir no final da linha para responsabilizar as grandes marcas, a fim de que ela seja responsável também pelo meio ambiente do trabalho. Mas como é que o Ministério Público do Trabalho, ou quais são os instrumentos que o Ministério Público do Trabalho se utiliza para fazer esta prevenção, ou essa reconstituição, ou essa extinção deste ambiente aí, teoricamente, laboral? Nós temos pelo menos 3 mecanismos, além de outros. O primeiro é o inquérito civil, e no inquérito civil, o Ministério Público do Trabalho tem um meio exclusivo de investigação, onde nós podemos fazer requisição de documentos, fazer diligências, fazer todas as instruções necessárias para demonstrar que aquele local é incapaz de ser utilizado ali por um trabalhador ou que deve ser melhorado. E daí nós usamos com bastante frequência do Sereste nessa utilização, nessas instruções, principalmente porque hoje em dia, com a extinção do Ministério do Trabalho e a inclusão do Ministério do Trabalho na economia, a atuação de fiscalização do Ministério do Trabalho tem, de certo modo, diminuído. E não porque mudou de nome. A mudança de nome por si só, isso daí, ela representa muita coisa, mas, na verdade, o grande aspecto é que você entrega ali o dinheiro daquele ministério para quem não quer que ele funcione. Então, ele vai morrer por inanição. Isso já há muito tempo tem acontecido com a Secretaria do Trabalho. E aí você vai reduzindo os recursos que ela tem para fazer essas fiscalizações. E aí nós precisamos do Ministério Público do Trabalho nos valermos não só do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, mas também de outros órgãos efetivos, e hoje em dia o próprio Sereste, com bastante efetividade, nos tem nos dado apoio nesse aspecto instrutório aí dos inquéritos civis. O inquérito, demonstrado que há essa violação do meio ambiente, nós propomos a formalização de um termo de ajustamento de conduta, que, como o próprio nome já diz, nada mais é do que a empresa se ajustar aos comandos da lei, sob pena de um determinado valor. Então ela vem e estabelece, olha, naquela localidade não tem ali banheiro para os trabalhadores. Esta empresa não está fazendo o programa de prevenção de riscos ambientais. E aí, neste caso, ela vem e se compromete a realizar aquele programa, a fazer esse programa, a criar aquele banheiro, colocar um exaustor e assim sucessivamente. E se ela não cumprir, nós criamos ali uma obrigação pecuniária que pode ser executada na Justiça do Trabalho. Mas o TAC é uma opção que a empresa tem. Se ela não firmar o TAC, incumbe ao Ministério Público bater no Judiciário, e aí nós temos o poder de entrar com a ação, que é a ação civil pública. E na ação civil pública, aí o Judiciário, de forma bem eficaz, tem acolhido as principais ações do Ministério Público do Trabalho, tudo com o objetivo de tutelar aí o meio ambiente do trabalho e preservar a saúde do trabalhador. Muito obrigado.